Pela via dolorosa caminhando, vi um homem carregando uma cruz nos ombros seu. E ele tinha em seu corpo chicotadas, prosseguiu sem dizer nada, nem sequer se defendeu. Vi também que tinha sangue no caminho da coroa de espinhos que em sua fronte colocaram. Seu semblante ofegante e cansado, o seu rosto machucado que os soldados espancaram. Ele estava caminhando pro Calvário, era triste o cenário, mesmo assim não recuou. No madeiro perfuraram suas mãos e chegou a hora da consumação. E ali os meus pecados perdoou. Jesus, eu sei que devo minha vida pra aquele sacrifício de amor. Tu me mostraste a porta de saída, do fundo do abismo me tirou. Eu hoje tenho minhas vestes brancas e o meu nome está escrito lá no céu. Porque uma rude cruz tu não negastes, mesmo antes que eu nascesse tu me amastes. Pra salvar a minha alma tu fostes fiel. Estava caminhando pro Calvário, era triste o cenário, mesmo assim não recuou. No madeiro perfuraram suas mãos e chegou a hora da consumação. E ali os meus pecados perdoou. Jesus, eu sei que devo minha vida pra aquele sacrifício de amor. Tu me mostraste a porta de saída, do fundo do abismo me tirou. Eu hoje tenho minhas vestes brancas e o meu nome está escrito lá no céu. Porque uma rude cruz tu não negastes, mesmo antes que eu nascesse tu me amastes. Pra salvar a minha alma tu fostes fiel. Jesus, eu sei que devo minha vida pra aquele sacrifício de amor. Tu me mostraste a porta de saída, do fundo do abismo me tirou. Eu hoje tenho minhas vestes brancas e o meu nome está escrito lá no céu. Porque uma rude cruz tu não negastes, mesmo antes que eu nascesse tu me amastes. Pra salvar a minha alma tu fostes fiel. Bom dia, bom dia, bom dia, com muita alegria, né? Muita paz no coração, sempre, né? Sempre gratos a Deus por sua bondade, né? Sua misericórdia, por aquele sacrifício de amor. Deus descendo de sua glória, tornando um de nós, fazendo um pacto, manifestando seu amor, trazendo salvação, né? Derramando seu sangue para assim justificar a cada um de nós, trazer a sua santificação e nos encher com a sua presença. Então, que esta graça gloriosa do Senhor, por meio do sangue do Cordeiro, a nova e eterna aliança, o pacto de Deus,
se renove em nossos corações, né? É a graça, é a misericórdia de Deus sendo renovada e manifestada a cada um de nós, né? Bom dia, com muita alegria. Bom dia, irmã Verônica, Deus abençoe no nome precioso do Senhor Jesus. Também, irmão Evaldo Messias, bom dia, Deus abençoe no nome do Senhor Jesus. Um grande abraço, Deus abençoe o lar, né, de cada um. Irmã Vilanir, bom dia, Deus abençoe, né, sempre a seu lar, a sua casa, juntamente com o irmão Valdemir, sempre cheios da bênção divina. E assim todos os nossos irmãos conectados conosco, né, neste momento, nosso bom dia, nosso agradecimento, sempre por sua participação, sempre a sua presença aqui nas lives matinal. Só tenho que agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês, meus irmãos. Bom dia, pastor Paulo Sérgio, Deus abençoe, juntamente com a irmã Rosana, irmã Silvia Salgado, né? Deus abençoe a irmã Silvia, Deus abençoe o seu trabalho, todos os seus feitos. Assim, todos quantos conectados conosco, Deus te abençoe ricamente no nome santo e precioso do Senhor Jesus. Aquele bom dia, com aquela doce, santa e gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Sem teu viver existe um vazio, e se não podes cantar com os que cantam pra Jesus, não te detenhas, não chores, meu amigo. Cristo transforma as trevas em plena luz. Feliz serás, jamais verás tua vida em prantos se findar. Feliz serás se ao Senhor teu coração entregar. Contempla agora as bênçãos de Cristo, quando em sorriso tuas lágrimas Ele vai transformar, pra sempre guiará os teus caminhos e com amor ao céu te levará. Feliz serás, jamais verás tua vida em prantos se findar. Feliz serás se ao Senhor teu coração entregar. Aleluia, louvado seja Deus, né? Coisa melhor que cada ser humano pode fazer, cada pessoa, entregar o coração a Cristo, né? Mas entregar verdadeiramente, conhecê-lo na profundidade da sua palavra, deixá-lo manifestar em nossas vidas, ao ouvir a sua voz, não ter um coração duro, não ter uma indecisão, mas ter uma própria convicção do Espírito Santo, da palavra de Deus,
que ajuda a cada um de nós por meio da própria palavra. Então se faz necessário, ao ouvir a palavra de Deus, dar atenção, examinar a palavra, ponto por ponto, vírgula por vírgula, e ver se aquela é mesmo a vontade de Deus, porque há muitas explanações, né? O próprio mundo diz, cada um puxa para a sardinha para a sua brasa, sua maneira de entendimento, mas Deus tem os seus modos, Deus tem o seu critério, e todo o critério está dentro da palavra de Deus. Então teremos que apurar isto, não por uma convicção própria, não por uma convicção de um ensinamento religioso, mas pela convicção do Espírito Santo. Assim, então, Ele é o que enche o nosso viver com a sua presença, com a sua palavra. Então eu peço, de todo o meu coração, no nome do Senhor Jesus, quantos passam, ouvem, talvez alguns dê atenção, outros vê que é um programa cristão e não faz conta e segue adiante. É triste isso, uma oportunidade que Deus vem dando a cada um de nós de restabelecer a nossa vida, de pôr o nosso coração em pauta com a sua palavra. Deus tentando voltar ao coração do homem, estabelecer o homem para a vida eterna. Estamos vivendo dias difíceis. Sem teu viver existe um vazio. A religião não preenche, o mundo não preenche. É só mesmo Deus que pode preencher. Deus abençoe. Bom dia, irmã Edna Carvalho. Deus abençoe, juntamente com seu esposo, irmão Wilson, sempre o seu lar. Deus abençoe. Irmão Daniel Freire, a paz do Senhor Jesus, meu irmão. Deus te abençoe com toda a família, todo o lar. Irmão Daniel lá de Sumé, Paraíba, Deus abençoe, no nome do Senhor Jesus. E todos quantos conectados, Deus te abençoe. Vamos a mais um louvor daqui a pouquinho, então, após a canção espiritual, teremos então a meditação da palavra de Deus. Deus te abençoe. Num abrir e fechar de olhos, este solo vou deixar. Gente do norte e do sul, no céu azul vou encontrar. E verei entre sorrisos, ao entrar no paraíso, o cordeiro que está vivo, vindo me cumprimentar. Farei uma passeada com os santos lá na praça, para agradecer Jesus pelo sangue lá na cruz, pela vida que Ele deu. Glória e ver os filhos de Abraão, o coral, a mocidade e os
força para agradecer Jesus pelo sangue lá na cruz, pela vida que me deu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Sempre, sempre, sempre. A Ele toda a honra, todo o louvor, toda a glória para todo sempre, né? Eternamente. Ele é maravilhoso, Ele é o autor e consumador de nossa fé. Então a Ele toda a nossa gratidão, sempre, né? Que assim Deus possa abençoar cada vida, cada coração. Louvado seja Deus. Muito bem, meus irmãos, vamos à leitura da palavra de Deus para nós nesta manhã, tomando aí do Evangelho de São Mateus, capítulo 24, versículos 32 ao 44. Nos diz: Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar sua casa. Por isso estais apercebidos, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. A vinda do Filho do Homem. Bom dia, irmão Elias Garcia, Deus te abençoe. Também irmão Juan Tepeose, né? Deus abençoe, Deus bendiga, irmão Juan. Muito bem, meus irmãos, pensando, né, na vinda do Filho do Homem.
Que Deus nos ajude a estarmos apercebidos, porque falar da vinda do Filho do Homem pensa-se sempre no arrebatamento. Isso é muito bom, devemos estar pensando sempre no arrebatamento. O arrebatamento é uma salvação especial. Não é para todos, mas é para aqueles que amam a vinda do Senhor. Amar a vinda do Senhor, amar a Ele, olhando o seu plano de redenção desde a sua manifestação em carne humana, se tornando um de nós, amar aquela vinda e saber que o arrebatamento está envolto a esta obra de redenção. Ela faz parte. É a fase final para a vida do homem. Olhar a redenção, sermos redimidos, sermos salvos. Falar em salvação é tomar de uma região perdida. Falar de redenção, redimidos. Deus nos redimindo, restaurando, voltando ao estado original. O estado original, aquilo que Deus criou como Ele fez com Adão, antes do pecado, antes da mancha, da sujeira, da incredulidade a poçar do coração humano. Ali está o homem real, criado por Deus, com vida de Deus, vida santa, sem mundanismo. Então esta restauração, esta redenção, por meio do sangue do Cordeiro, e esta nossa vida que é representada no Cordeiro, que nasceu sem mancha, sem pecado, e assim ele viveu no mundo de pecado sem pecar. Então é esse estado original do Filho de Deus que Deus nos requer. E a maneira para isso é tendo o Espírito Santo. Então Jesus Cristo, ele representa, ele é o homem sem pecado, sem mancha, o seu nascimento virginal, por meio do Espírito Santo, da graça e poder de Deus, está apontando para o novo nascimento. Isto é, quando arrependemos de nossas obras carnais, dando ouvido às palavras de Deus, não a fábulas e ensinamentos teológicos e religiosos, mas sim, por obra e graça de Deus, ser gerado em nós esta vida de Deus, em meio a um mundo de confusão, a um mundo de perversão. Você pode dizer, irmão, mas é impossível. Então vamos lembrar, do que disse o Senhor Jesus. Mas a Deus tudo é possível. Então Deus nos tirar desta condição, voltar, justificando, que são as etapas da graça. Justificação. Olhe para você, irmão, irmã. Deus olhou, ou Deus olhando em você nesta manhã e dizendo: você é meu filho, é minha filha. Justificação. Declarados por Deus que somos seus filhos. E então Ele nos tira do mundo e começa a segunda etapa da vida cristã, que é a santificação. Santificação é perder tudo que o mundo envolveu, atribuiu a nosso ser, desde o nosso nascimento, os ensinamentos que tivemos no lar, o ensinamento religioso, o ensinamento e o comportamento, o caráter para viver diante da sociedade.
que é muito bom, né? Devemos permanecer com caráter, mas a santificação, ela está além. Porque então aprendemos mundanismo, viver conforme o mundo. E o mundo, ele é uma civilização de Satanás, disse o profeta de Deus, pois ele não ensina sermos obedientes e adoradores a Deus. Então nisso consiste o novo nascimento, nascer de novo, ser gerados por Deus, então adquirir a santificação de Deus. Não é aquele caso de eu dizer, né? Eu mereço o céu, eu não roubo, eu não minto, eu não peco. Isso diante dos olhos carnais e da ilusão humana. Porque diante de Deus, sem o novo nascimento, sem o batismo do Espírito Santo, ainda estamos na mesma condição. E esta é a condição oferecida religiosamente ao homem, trazendo-lhe uma sensação de espiritualidade, e ele ainda não tem se convertido. Ele torna-se participante de uma loja religiosa, de um estabelecimento religioso, de um templo religioso. E isso não coloca e não dá direito de ninguém estar ao céu, pois ali está estabelecido a portas. O Senhor Jesus disse que os homens param na porta do céu, eles não entram e não deixam as pessoas entrarem. Então, estabelecidos ali na porta do Evangelho, do reino celestial, mas trazendo o pensamento próprio, uma ilusão espiritual, simplesmente um sentimento carnal de espiritualidade com religiosidade, não permitindo o homem entrar. Então pensar nestas coisas, ser santificados, separados do mundo nominal, separados do próprio pensamento, tomando Deus em sua palavra. Então disse o apóstolo Pedro em Atos, capítulo 5, versículo 32, que o Espírito Santo é dado àqueles que lhe obedecem. Então chegar à obediência total da palavra de Deus para então recebermos o Espírito Santo, para termos a salvação, como também está em Hebreus, que Jesus Cristo veio a ser a causa da eterna salvação àqueles que lhe obedecem. Então, obedecer. Como chegar à obediência se não conhecer a palavra? E como conhecê-la se não crer? Se não crer, ela não pode esclarecer. Então a palavra de Deus diz que todo aquele que crê não será confundido. Então, em meio a tantas confusões, talvez tantas denominações falam do arrebatamento, e o arrebatamento será para um povo peculiar. Eu não estou dizendo que isto não é para você. Isso é para todo aquele que crer, tomar a palavra de Deus, crer nesta palavra, crer nos ensinamentos e na doutrina dos apóstolos, e assim sermos estabelecidos por Deus, andando com Deus e achar testemunho que agrade a Deus, como foi Enoque. Como Paulo escreveu, Hebreus 11, Enoque andou com Deus e alcançou o testemunho que agradara a Deus. Então nós alcançarmos este testemunho em andar com a palavra de Deus, sem ludibriação de nossos pensamentos e pensamentos religiosos,
mas estabelecidos pelo próprio Deus. Então sabemos que a humanidade caminha para o seu ponto final. Talvez muitos pensam que não haverá o ponto final. Talvez se acham eternos e esquecem que a morte está pronta para ceifá-los. Em qualquer momento, todo e qualquer ser humano pode ser ceifados pela morte. Agora, há uma esperança para os verdadeiros filhos de Deus quando falamos de arrebatamento, a vinda do Filho do Homem. Quando falamos da vinda do Filho do Homem, falamos de rapto, mas precisamos conhecer as Escrituras, porque também ela nos outorga, ela nos dá o direito de ver e conhecer as manifestações do plano divino, nos quais, se nós não estivermos enquadrados, envolvidos dentro desse plano, não há arrebatamento. Então, seguir a palavra de Deus, compreender dois lados da moeda, porque quando falamos ou lemos a vinda do Filho do Homem, sempre o pensamento religioso pensa-se na vinda, no arrebatamento, no qual fazemos bem estarmos atentos, mas também temos que ver a manifestação de Deus para conosco, os gentios, uma promessa de uma manifestação profética, pois o próprio Senhor Jesus disse: Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Falar de Elias não é necessariamente mostrar o nome de um profeta dentro da Bíblia. Falar da vinda do profeta Elias é falar da manifestação de um profeta. Pois sabemos pela Bíblia que houve Elias o tisbita, Deus o tomou em um arrebatamento, ele não morreu, não foi uma morte natural, não foi uma morte física, mas ele foi tomado pelo Senhor. Pois, se tivesse Deus tomado Elias em uma morte física, e então o espírito de Elias que voltou sobre Eliseu seria uma reencarnação, e isso sustentaria a doutrina da reencarnação. O mesmo espírito de Elias que estava em Eliseu. Então esse mesmo Elias que o Senhor Jesus disse, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas, é esta compreensão de um ministério profético com aquela unção ministerial do homem chamado Elias, a unção ministerial que foi o próprio Deus agindo naquele homem Elias, agindo em Eliseu, em João Batista, e em nossos dias para nós as nações, os gentios, esta mesma promessa desse profeta Elias, que também o próprio Senhor Jesus disse em Lucas 17, como foi nos dias de Sodoma e Gomorra, assim é de ser a vinda do Filho do Homem. Então estar atento a esta promessa, Filho do Homem, é um ministério profético também. Então antes que o arrebatamento, o rapto suceda, tem que vir o profeta Elias, conforme está escrito, Malaquias 4. Eis que vos envio o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor, atentando para o dia de João Batista. Aquele não foi o dia terrível? O dia terrível subentende que é o dia da tribulação, onde haverá choro e ranger de dentes. Mas cadê o Elias? Ele não devia vir? Elias já veio. Um povo já é preparado pela sua elocução, o seu ensinamento.
o qual Deus atribuiu e disse que revelaria o mistério da divindade. E isto já está acontecendo. Então, não conhecendo a vinda do Filho do Homem, uma manifestação profética para o mundo gentil, e a saber, o único e verdadeiro profeta enviado às nações, o único profeta gentil enviado por Deus, aconteceu agora neste tempo final, precisamente em nossos dias. Então não espere por outro e nem creia em outro que se intitule profeta, pois é assim que Deus disse na voz do sétimo anjo: quando ele tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Então, na voz, sétimo anjo, falando de sétimo, olhando então dentro da promessa do tratado de Deus com os gentios, João escrevendo as 7 eras da igreja, ou as 7 igrejas da Ásia, onde está estabelecido então 7 mensageiros, começando com o apóstolo e profeta Paulo, mas terminando com o profeta William Marion Branham. Então, o único profeta gentil, enviado com vindicação perfeita da Escritura, da palavra de Deus. Aqueles que intitulam-se profetas, aqueles que intitulam que foram profetas mencionados pelo sétimo anjo, que eles é o profeta que devia vir, que eles nos mostrem vindicações bíblicas, vindicações da palavra de Deus sobre os seus ministérios, e que os seus ministérios, o que vindicam da palavra de Deus, é estarmos atentos, provar se todos os espíritos são de Deus. Então, olhar para a menção que fez o Senhor Jesus. Ele disse que muitos viriam em seu próprio nome, outros viriam em nome de Cristo. Então, muitos vindo em nome da religião, em seu próprio nome, mas outros vindo em nome de Cristo, dizendo: eu sou Cristo. Então o Senhor Jesus nos alertou, ele disse: não deem atenção a isto, não atentem para isso. Se ele disser que está no deserto ou no interior da casa, não saiais para vê-lo. Assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Como foi nos dias de Sodoma e Gomorra, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Este Filho do Homem, um profeta. É o profeta de Deus, Filho do Homem? Sim, ele é Filho do Homem. É ele Jesus Cristo? Não. Ele é o mensageiro de Jesus Cristo, ele próprio declarou isto. Mas um profeta declara outro profeta. Filho do Homem é a manifestação de um profeta. Ezequiel, Deus chamou ele de Filho do Homem, então o profeta nos ensinou que Filho do Homem é uma manifestação profética. E sempre um profeta declara o outro. Então ter aqui o Filho do Homem não é Jesus Cristo, é o profeta, é o sétimo anjo, é o Elias de Mateus 17. É a manifestação que Deus prometeu. E então Cristo tem manifestado a isto. Se nós não vermos esta manifestação profética, o mundo religioso espera rápido, serão decepcionados
muitos não conhecendo esta manifestação do sétimo anjo, e outros conhecendo, ensinando a não crer. Me perdoe, não é desejo feri-los, mas serão decepcionados. E com decepção maior aqueles que têm alcançado a luz no evangelho desta hora final, pois é a revelação, o esclarecimento, onde Deus prometeu que faria isto, se não estivermos atentos à mensagem. Pois o próprio profeta Elias, William Branham, ele disse que a fé de rapto está nas mensagens. Ele não disse que está na mensagem de Cacô, de João, de isso e daquilo outro. Não, não. Ainda permanece na mensagem do profeta. Não nas ilusões e ismos de acréscimos àquilo que Deus disse, mas é o que Deus disse. Então, estar atentos. O profeta de Deus disse que o rapto acontecerá para aqueles que estão esperando, estão de olho no rapto. Que então assim nós possamos estar atentos a esta manifestação. Claro, então o Senhor Jesus disse, como foi nos dias de Noé, seria a vinda do Filho do Homem. Então temos que ver a duplicidade desta manifestação, primeiramente vendo Deus manifestado na carne profeta de William Branham, trazendo aquela unção do Messias. Entenda bem, a unção messiânica sobre o sétimo anjo, o qual levou e leva a muitas mentes pensar que William Branham é Jesus Cristo. Não, é apenas a unção do Espírito Santo, pois é a mesma luz, o mesmo evangelho, a mesma manifestação que houve lá no Oriente, Deus teve que manifestar aqui no Ocidente. Senão Deus seria injusto. Então Deus, repetindo a sua obra, o seu Espírito Santo trabalhando de tal forma que o ministério do sétimo anjo, sendo confundido com o ministério de Jesus Cristo, sendo que Jesus Cristo, o Filho do Homem, Deus em carne humana, é o Cordeiro Redentor, é o Cordeiro Substituto, o qual redimiu toda a igreja. O sétimo anjo faz parte da igreja. Olhe Apocalipse capítulo 5, quando aparece o Cordeiro com 7 pontas e 7 olhos. Aqueles 7 olhos do Cordeiro, falando destes 7 mensageiros. Então, o sétimo anjo, o Filho do Homem, o profeta para esta era final, é apenas o olho no Cordeiro. O olho é a luz do corpo. Então, através deste olho, desta luz, desta manifestação do Filho do Homem, expulsando demônios, curando os enfermos, conhecendo os segredos do coração. Não foi assim com o Filho do Homem, Jesus Cristo? Então este mesmo ministério em nossos dias, então tendo o Filho do Homem, um profeta, regressando o nosso coração, a verdadeira fé no Messias, no Filho do Homem, o Senhor Jesus Cristo. E então o sétimo anjo, nunca se usurpando de poder e autoridade divina e nem se colocando no lugar do Senhor Jesus, mas simplesmente nos apontando para Cristo sempre. Então ele disse, Jesus Cristo é o centro de toda a Escritura. Então, olhando para Cristo, tomando a mensagem, a manifestação de Deus através do sétimo anjo, mas sendo regressados
direcionados sempre à palavra original. Então, conhecer os dois lados, porque se não conhecermos este lado desta manifestação de Deus para conosco, gentios, nunca estaremos prontos para encontrar com o Senhor nos ares, para o grande arrebatamento. Então, olhando para Ele, o autor e consumador de nossa fé, olhando para a sua vinda, amando-o desde a sua vinda como Redentor, a sua obra de redenção, através das 7 eras da igreja, e assim permanecermos estabelecidos por Deus, cheios do Espírito Santo. Sempre lembrando, né, meus irmãos, que sem o Espírito Santo não chegaremos a lugar nenhum. Então sempre, sempre, sempre rogar a Deus incessantemente o Espírito Santo, pois sem o batismo do Espírito Santo é perder a vida, é perder o tempo, é sofrer uma decepção. Que então a graça e a misericórdia de Deus nos envolva e Ele nos preencha com teu Espírito Santo, pois é tudo o que nós precisamos, é necessário. O Senhor Jesus disse que é necessário nascer de novo. Nascer de novo, ser vivificado pelo poder de Deus, dentro do programa de Deus, e sermos então esclarecidos, revelados, posicionados pelo próprio Deus. Que assim Deus abençoe o nosso coração, o coração de cada filho, cada filha, o desejo de estar mais próximo de Deus. Sempre, sempre, Deus te abençoe. No nome precioso do Senhor Jesus. Querido Pai Celestial, como o Senhor é bom e maravilhoso. O Senhor está sempre manifestado em humildade, manifestando a sua graça, chamando os seus filhos, posicionando. Pai, o Senhor nos criou, como também o Senhor desceu este mundo, se fez homem e pagou um preço para redimir a cada filho e filha. O Senhor é o que faz tudo, Pai, o Senhor é o que realiza a sua obra. E a obra não pode ser perfeita sem a sua presença. Então nós clamamos, Pai justo e santo, a sua misericórdia sobre cada um de nós, cada filho e filha. Tira todas arrogâncias, todo pensamento petulante, pensamentos ignorantes, falsos, errados, os nossos pensamentos próprios. Nos ajude, Pai. Olhando para a nossa condição humana, não temos condição alguma. E o Senhor mesmo já declarou isto, que sem o Senhor nada podemos fazer. Então rogamos-te, Senhor, nos ajude, tenha misericórdia de nós, preencha-nos com a Tua presença, com Teu Espírito Santo, abençoe cada vida, cada lar, quantos lares atribulados, sofrendo, somente o Senhor pode ajudar, Pai. O Senhor ainda é o mesmo libertador, o mesmo curador, o mesmo redentor, pois Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente.
Abençoe a tua amada igreja, os teus eleitos, comprados e redimidos pelo teu sangue precioso. Ó maravilhoso Senhor, abençoe o teu povo. Nós te pedimos isto no nome santo e precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Muito bem, meus amados irmãos, que o Senhor Jesus continue sempre no seu coração. Sempre, sempre, sempre. Deus te abençoe, abençoe a cada um de meus irmãos, a minha gratidão por sua presença, companhia, né? Todos os dias, outros o dia que pode. Deus abençoe, né? Quero mandar o meu abraço para o irmão, agora fugiu o nome, né? Eliseu dos Santos. Cedinho para a viagem de madrugada. Deus abençoe, Deus o abençoe na viagem, né? Deus abençoe o lar do irmão Eliseu dos Santos. O meu abraço, meu bom dia a todos meus irmãos. À tarde, se Deus quiser, às 6:45, estaremos de volta, né? Bom dia, irmã Verônica, Deus abençoe. Pastor Paulo Sérgio e sua esposa, Deus abençoe. Bom dia, irmã Vilanir. Bom dia, Deus abençoe. Irmão Evaldo Messias, Deus abençoe. Irmã Silvia, Deus abençoe. Minha irmã, estaremos orando, né? Me esqueci de mencionar aqui, mas Deus abençoe e abre as portas conforme a sua necessidade aí, né? Se Deus não enviar um trabalho, se Deus não enviar quem consome, tudo seria inútil, né? Tudo está envolto de Deus. Então Deus abençoe aí o seu trabalho, Ele envia aí o que você precisa para desenvolver o trabalho, né? Deus te abençoe, irmã Silvia. Aleluia. Irmã Edna Carvalho, bom dia, Deus abençoe. Irmão Daniel Freire, bom dia, Deus abençoe. Irmão Juan, Deus abençoe, bom dia. Irmão Elias Garcia, Deus abençoe, bom dia. Irmã Maria Perpétua, Deus abençoe, bom dia. Irmão Elias Estanque, Deus abençoe, bom dia. Irmão José Maria do Nascimento, um grande abraço, Deus abençoe. Minha esposa, irmã Cidinha, né? Deus abençoe, um bom dia, cheio da presença de Deus. Irmã Marlene Inácio, bom dia, Deus abençoe. Irmã Nilva Penha, bom dia, Deus abençoe. Deus abençoe todos aí em São Benedito, né? Deus abençoe. Aleluia. Muito obrigado. Todos quantos conectados, né? O seu nome não aparece aqui, mas você, através do compartilhamento dos irmãos, também alcança aí a programação. Que Deus te abençoe ricamente. Bom dia, meus irmãos. Amanhã, sábado, né? A nossa live no sábado, 7h da manhã. De segunda a sexta, às 6h30. Sábado, 7h e no domingo, às 7h30 da manhã. Essa é a nossa live matinal. Bom dia, meus irmãos, bom dia, povo de Deus. Tinha paz um segundo, nem sabia
gesto que